o maestro dos sons da cidade, no coração da metrópole de Aurentia, onde o barulho era uma entidade viva, menos composta por buzinas estridentes. Trens subterrâneos, vozes fragmentadas e a batida incessante da construção, vivia Elias, envelhecido precocemente. Com olhos que pareciam ter absorvido todas as névoas urbanas, ele era conhecido apenas como o coletor. Elias não recolhia lixo ou memórias físicas. Ele colecionava sons em sua modesta casa no 12º andar de um prédio decadente. Ele mantinha centenas de frascos de vidro hermeticamente selados, cada um rotulado com data local e uma pequena descrição. Frasco 341. Riso de criança no Parque das Fontes. 14 de maio, 1532, antes do fechamento do parque. Frasco 712, sino da Catedral de São Geraldo, tocando pela última vez, 3 de agosto, meio-dia. Nota: vi um pássaro pousado no campanário. Frasco 899, vendedor de balões de hélio na Praça do Mercado, chamando cores para o céu. Outono. Elias acreditava que os sons eram a alma verdadeira da cidade. Enquanto edifícios eram demolidos e ruas reformadas, os sons originais, puros, desapareciam para sempre. Sua coleção era um museu acústico, um arquivo contra o esquecimento. Ele usava um dispositivo de sua própria invenção, um captofone com um fino funil de cobre que focalizava e isolava ondas sonoras específicas, condensando-as em uma essência líquida e luminosa que era então selada. Tudo mudou quando a prefeitura, em parceria com a corporação Silentium Inc., anunciou o projeto Harmonia Urbana, uma mega rede de difusores que emitiria uma frequência sutil, constante, destinada a acalmar a população, reduzir o estresse e aumentar a produtividade. Era um som único, homogêneo, uma névoa acústica que sufocaria toda a diversidade sonora nativa. Aurentia começou a perder sua voz. O gorjeio dos pardais foi ofuscado. As conversas nos cafés perderam a animação, tornando-se murmúrios planos. Até o som característico do vento, cortando os arranha-céus, virou um suspiro monótono. Elias sentiu sua própria coleção ameaçada. Os sons novos que ele tentava capturar chegavam distorcidos, impregnados pelo zumbido opressivo do Projeto Harmonia. Foi então que, em uma noite de insônia, Elias teve uma ideia herética. Se a cidade estava sendo dominada por uma única nota, ela precisava de uma sinfonia de resistência. Ele começou a orquestrar sua revolução em segredo em seu apartamento laboratório. Conectou seus frascos a um intrincado sistema de tubos e ressonadores de cristal. Não era para reproduzir os sons, mas para fundí-los, entrelaçá-los em uma composição nova e poderosa. É o chamu do Rapsódia das memórias audíveis. Na noite do lançamento oficial do Projeto Harmonia, enquanto a cidade era envolvida pelo som artificial em uma cerimônia na Praça Central, Elias agiu. Subiu ao telhado mais alto de seu bairro, um ponto esquecido, com vista para toda a Aurentia. Em vez de seu captofone, ele carregava um difusofone, a parte inversa de sua invenção. Um grande sino de vidro conectado à sua rede de frascos. Com as mãos firmes, ele ativou o mecanismo. Do defilsefone não saiu um som, mas uma cascata. Primeiro, o sino claro e solene da catedral, há muito demolida. Depois, sobrepondo-se perfeitamente, o riso da criança do parque. Em sequência, o pregão do vendedor de balões, o rangido do bonde antigo, o estalar do primeiro raio da tempestade de verão, o sussurro das folhas do bosque urbano extinto,
A melodia de um flautista de rua que ninguém mais lembrava era caótico, era belo, profundamente, era verdadeiro. A rapsódia das memórias audíveis rolou sobre a cidade, colidindo com a frequência homogênea do Silentium. E algo mágico começou a acontecer. O zumbido opressor começou a recuar como uma maré. As pessoas nas ruas pararam, confusas, algo dentro delas, uma lembrança adormecida, uma emoção há muito achatada, menos despertou. Uma senhora chorou ao ouvir o canto do leiteiro de sua infância. Homem riu, sem saber porquê, ao captar o som de pipas batendo no vento. Crianças olharam para cima, como se pudessem ver os balões de cores. A cidade não estava apenas ouvindo, estava relembrando. A Silent Inc. tentou desligar os difusores, mas era tarde. A Sinfonia de Elias, uma vez liberada, não podia ser contida. Ela ressoava com a própria estrutura da cidade, com as pedras que guardavam ecos, com os fios que transmitiam mais do que dados. O som artificial rachou e se desfez, incapaz de competir com o peso esmagador da autenticidade. Elias, exausto, observou do telhado. Ele não vira uma multidão se revoltando, mas viu pessoas se tocando no ombro, conversando com animação redescobrida, rindo de verdade. A cidade recuperava sua voz plural, cacofônica e viva. No dia seguinte, o projeto Harmonia foi cancelado. Elias, o coletor, tornou-se o maestro, mas sua maior obra não estava nos frascos nem no difusofone. Estava no AR. O verdadeiro conflito com o passado surgiu de forma inesperada. Um aprendiz coletor chamado Kael, mais jovem e impetuoso, começou a argumentar que a orquestra furtiva era muito passiva. Por que apenas preservar e fazer pequenas correções? Ele questionou em uma das reuniões noturnas no depósito abandonado que usavam como ponto de encontro. Temos o poder de moldar ativamente a alma da cidade. Podemos criar sons novos, não apenas guardar os velhos. Podemos apagar os ruins. Ele continuou sua coleção, agora ajudado por uma rede de aprendizes coletores, pessoas comuns que aprenderam a valorizar os sons efêmeros da vida urbana. A Aurentia nunca mais foi silenciada. E em noites quietas, dizem que quem presta atenção ainda pode ouvir sussurrada no coração do burburinho a melodia perfeita e imperfeita daquela única noite em que uma cidade inteira se lembrou de quem era graças ao homem que colecionava seus sons. A revolução silenciosa de Elias reverberou muito além daquela noite. Nos dias que se seguiram, Aurentia acordou com um novo tipo de consciência. O zumbido opressor do projeto Harmonia havia sido substituído não pelo caos anterior, mas por uma espécie de atenção coletiva. As pessoas escutavam Elias, o agora chamado maestro dos sons da cidade, não se tornou uma figura pública tradicional. Recusou entrevistas na Holovision e discursos na Praça Central. Sua fama era um sussurro, passada de ouvido em ouvido. De pessoa para pessoa que havia sentido a pontada de uma memória há muito perdida ao ouvir sua rapsódia. Sua verdadeira vitória, porém, não estava na fama, mas na rede que brotou das rachaduras do asfalto. Os aprendizes coletores. Um nome que ele achou modesto demais para o que eles se tornaram menos, multiplicaram-se. Eram crianças com latas modificadas, aposentados com gravadores de bolso, artistas com microfones sensíveis, donos de cafés que guardavam a acústica de suas conversas matinais. Eles formaram a orquestra furtiva, sem seed fixa, sem maestro único. Embora todos consultassem Elias com veneração silenciosa,
Sua missão era dupla: preservar e interferir. A preservação era metódica. Elias padronizou, com a ajuda de uma engenheira sonora chamada Lena, um modelo simples do captofone, fabricado com peças reaproveitadas. Os frascos de som agora eram catalogados em um arquivo digital aberto, uma biblioteca das audições, mas o coração da coleção permanecia física, na casa de Elias, que se transformou em um santuário. Novas adições chegavam diariamente. Frasco 1543. Batida de chuva no toldo de zinco da pensão estelar. Variação de intensidade durante 7 minutos. Tempestade de primavera. Frasco 2011. Respiração sincronizada de uma turma de yoga no telhado do complexo comercial Aurora, ao amanhecer. Frasco 2320. O clique satisfatório da caneta de uma arquivista cega, datário municipal Coradoleste. Mas a interferência era arte. A orquestra furtiva não era apenas um arquivo, era um organismo vivo que respondia à cidade. Começaram pequeno. Quando a construtora Nimbus começou a demolir o antigo mercado das pulgas, um som fantasma começou a ecoar no local à noite. O burburinho das negociações, o tilintar de moedas antigas, o pregão das barracas de especiarias, todos extraídos dos frascos da biblioteca. A equipe de demolição se recusou a trabalhar sob aquela melancolia. A construtora, pressionada por um sentimento público que nem entendia, foi obrigada a incorporar a fachada histórica e um memorial acústico no novo projeto. Outras intervenções seguiram. Em estações de trem onde o estresse era palpável, pequenos difusores camuflados liberavam, por segundos, a composição, sussurros calmantes, o colchar de sapos de um riacho urbano perdido, misturado com o zunido de um velho ventilador de teto e o murmúrio de uma avó contando uma história. A tensão visivelmente se dissipava. A Silent Wing não desapareceu, apenas se adaptou. Sob nova direção, tornou-se a Sinfonia Urbana Limitada, oferecendo curated soundscapes, paisagens sonoras curadas para bairros. Eles tentaram contratar Elias como diretor de autenticidade acústica, ele recusou com um bilhete. A autenticidade não se contrata, ela respira. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.